em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. O Em Primeira Mãe de hoje traz um assunto muito especial e importante para nós mães e mulheres. São as canetas emagrecedoras. E para tratar desse tema tão importante, eu estou aqui com o Dr. Leonardo, especializado em saúde da mulher 40+, e fundador da Clínica Win, que vai trazer uma ideia geral para a gente, né, doutor? Com certeza, é um prazer estar aqui, Bárbara, agradeço o acolhimento e vai ser um prazer conversar com todas as mães e mulheres que assistem esse programa. Muito obrigada. Eu queria já começar dizendo, doutor, essas canetas emagrecedoras que a gente quer trazer mais esclarecimento para as mães, na verdade, né, para as mães, para as mulheres, para que elas foram criadas assim, originalmente? Perfeito. Existem uma série de canetas emagrecedoras no mercado. A maior parte delas foi criada com o intuito de tratar a diabetes, tanto que foi o uso inicial dessas canetas. Então, uma série de estudos evoluíram e mostraram que elas fazem com que tenha uma perda de peso muito boa, muito acima das outras medicações, algumas delas mais modernas, uma perda de peso similar à cirurgia bariátrica. Então, é um tratamento excepcional, extremamente seguro, que faz parte das diretrizes de tratamento da ABESO, da Associação Brasileira de Tratamento de Sobrepeso e Obesidade. Muitas pessoas acreditam que usar caneta emagrecedora ou qualquer medicamento para perda de peso é algo errado, algo que vai fazer mal para a saúde, sim. Algo que não deve ser feito, mas dá para ser feito sim, com segurança, com eficiência. Sempre procurando, claro, orientação médica, né, e um médico de confiança, um médico que vai saber o que vai passar para essas mães, né, então sim. É isso que é importante a gente dizer. Essas canetas, elas se tornaram tão populares, assim, fora do tratamento da diabetes, então, porque justamente isso, né, foi observado um outro efeito que ela causa, né? Sim, e inicialmente elas foram desenvolvidas para diabetes e quando você comprava a caneta na farmácia, na bula vinha escrito que era uma medicação para o tratamento de diabetes. Hoje, na farmácia, você comprando a caneta, na bula já está escrito que é para perda de peso. Então, antes ela era desenvolvida para diabetes, mas usada para perda de peso. Sim, mas hoje elas são desenvolvidas especialmente para perda de peso e na bula a indicação de uso delas é de perda de peso. Já vem assim. Já vem assim. O que ela pode trazer de benefício, doutor? As canetas podem ser um benefício para essa mulher? Bárbara, a caneta, para a gente começar essa conversa, ela tem indicação. Então, as indicações clássicas que existem hoje para o tratamento medicamentoso de sobrepeso e obesidade é quando a mulher tem o IMC acima de 27 com uma comorbidade, diabetes, pressão alta ou colesterol, ou IMC acima de 30, que já caracteriza a obesidade. A obesidade é uma doença crônica inflamatória. A mulher que está em obesidade, ela tem um risco aumentadíssimo, 8 vezes maior de desenvolver câncer, ela tem um risco maior de infartar, de ter AVC, de ter osteoporose, de ter demência. Então, a obesidade é uma doença grave que deve ser tratada. Então, os benefícios são diversos, mas o principal é tirar essa mulher desse estado inflamatório que aumenta muito o risco de doença. Perfeito. E qual que é a diferença fundamental dessas canetas? E eu já sei o que o doutor vai dizer, no sentido de que agora precisa de prescrição, de usar por conta própria ou uma orientação médica. É uma diferença fundamental, né? Isso é fundamental e do meu ponto de vista, algumas mulheres discordam, mas eu adorei que agora tem a receita e eu vou te explicar por quê. Usar a caneta emagrecedora, se o metabolismo não estiver bem equilibrado, se essa mulher não estiver sendo cuidada de uma maneira integral, sim, ela não vai ter um bom resultado. Então, muitas vezes, como o meu público são as mulheres 40+, a mulher tem insônia, tem ondas de calor, ela tem irritabilidade, oscilação de humor, sintomas relacionados com a transição menopausal e menopausa. Se essa mulher não tiver com as vitaminas em doses adequadas, com a ferritina em doses boas, dormindo bem, com uma boa rotina alimentar ou nutricional, ela não vai ter o efeito esperado. E aí acontece o que a gente vê muito, fala, eu vou perder peso com a caneta e depois tenho reganho do peso, né? O efeito sanfona de usar a caneta. Na verdade, o nosso corpo reflete nossos hábitos. Sim. A caneta ela vem como um aliado para te ajudar a mudar seus hábitos, seu padrão de pensamento, a sua rotina e o seu padrão de alimentação. Se você
usar a caneta por um determinado tempo e for o tempo para você retrabalhar e reconstruir todos esses hábitos e depois que parar a medicação, manter esses hábitos, o seu corpo vai se manter bem, saudável e no peso adequado. Mas a grande questão é que as mulheres muitas vezes interrompem a medicação, elas já estavam com o metabolismo todo desregulado por estar usando sem acompanhamento médico, elas param a medicação e o peso volta. Primeiro porque elas não estão bem, não estão saudáveis. E segundo porque elas não mantiveram aquela mudança de hábitos e rotina que é necessário. Perfeito, ou seja, é todo um contexto, né, doutor? O doutor é especialista na saúde da mulher 40+, mas a gente pode usar isso para todas as mulheres, para as pessoas de um modo geral, né? É esse famoso que voltou a engordar, a gente ouve muito isso, né? E daí bota a culpa na caneta. Bota a culpa na caneta. Fala, o efeito sanfona foi porque eu usei a caneta. Na verdade, não foi. Então, esse é o fundamental, a necessidade e a importância fundamental de se procurar um médico e fazer um tratamento correto. Como o doutor disse, a caneta, ela é aliada, né? Ela é uma aliada, mas em todo um trabalho conjunto. E é uma aliada excepcional, incrível. Né? A batalha da perda de peso, né? A batalha que quem tem obesidade luta, é uma batalha árdua, é muito difícil e é um jogo mental. A caneta ela vem para substituir a batalha do eu quero, mas não posso, e também a ansiedade, a fome emocional, que é muito comum, por simplesmente não quero. Então, quem faz o uso das canetas emagrecedoras, de medicação à perda de peso, simplesmente não quer comer. A fome por ansiedade diminui muito. Às vezes, algum alimento, alguma coisa que a gente gosta, algum doce, a gente tenta comer e não consegue. Álcool, que é algo muito comum, não consegue beber. Simplesmente você não consegue, você não tem vontade. E quando você não tem vontade, você sofre muito menos. Né? A gente acha muito importante trazer esse tema, porque o nosso programa fala sobre mães, e a gente sabe que é uma fase da vida em que você às vezes não se reconhece, né? Você ganhou o peso natural da gestação, né? E aí você não se reconhece. Então você chega naquele contexto de um novo corpo, né? Claro que vai alimentar aquele bebezinho, e que você, né? O seio com certeza tá grande, que você vai amamentar, enfim. Mas você não se reconhece naquele corpo. E às vezes esse ganho de peso da gestação, ele se prolonga por um tempo, né? Então, o que a gente quer trazer com esse assunto sobre as canetas é que nesse momento de gestação e de ganho de peso, a gente vê o assunto das canetas, né, que a gente sabe que vem se falando cada vez mais, ele está muito ali aliado com aquela mãe, está muito ao lado do assunto da mãe que ganhou o peso na gestação, né? Então, o que a gente quer trazer de informação para essa mãe é isso, que elas podem ser usadas, né, como amigas, né, vamos dizer assim, mas de uma forma segura, com toda uma prescrição médica, uma forma de saber se usar, não você simplesmente ir lá na farmácia, comprar e fazer o uso, gastar um dinheiro às vezes. Apesar que agora não pode mais, né, doutor? Agora é com receita médica, o que é excepcional, desde que você procure um médico que vai cuidar de você de maneira integral e olhar para o todo. Prescrever a medicação à perda de peso é extremamente fácil. O difícil é você cuidar dessa mulher de maneira integral, de maneira global, de maneira integrativa, para que ela fique bem de verdade. A caneta é só um pequeno ponto numa linha de cuidado de saúde da mulher. Então, existe uma série de outras coisas que têm que ser abordadas, né? A mulher tem que dormir bem, ela tem que estar com uma boa performance física, mental, sexual, protetiva, reposição de vitaminas, reposição de minerais. Então, tudo tem que andar em conjunto. A caneta é um ponto nessa linha de cuidado. Perfeito, que vai te ajudar bastante, mas se você tiver com as outras fases em ordem, né? Sim. Doutor, caso essa mulher vá fazer o uso da caneta, né, que está ouvindo a gente, nunca fez, quais são esses efeitos colaterais tão falados que trazem o uso? Pode falar. A caneta, ela tem as duas mais famosas do mercado, uma mais antiga e uma mais nova. A mais antiga tem efeitos colaterais muito significativos. Os principais são relacionados ao trato gastrointestinal. Constipação é o principal deles, náusea, vômitos e refluxo. Esses são efeitos terríveis que a mulher sente no dia a dia. A caneta antiga, que é muito famosa também, ela tem um ponto muito negativo, que é a perda de massa muscular. Então, nos planos de acompanhamento que a gente faz na nossa clínica, a gente faz a análise da composição corporal com frequência. Nas canetas antigas, a gente observava que grande parte do peso perdido era massa muscular, o que para a mulher é muito prejudicial. A quantidade de massa muscular está ligado diretamente com saúde, autonomia e longevidade dessa mulher. E a caneta moderna, que também é muito famosa, ela tem uma perda exclusiva de massa muscular. A mulher não perde músculo. Então, e os efeitos colaterais são muito mais confortáveis. E ainda existem, mas eles são muito mais confortáveis.
você simplesmente perde o apetite, mas você não fica passando mal e também não perde massa muscular. Então Perfeito. Isso é super interessante, a medicina tem revolucionado o tratamento Essa da mais obesidade. nova perde só gordura. Só gordura, é excepcional. Então a mulher perde 15 quilos. Com a caneta antiga a gente faz análise corporal. Dos 15 quilos, 5 era músculo, o que é péssimo. A caneta nova, dos 15 quilos é gordura. Então isso é excepcional. Perfeito. E principalmente com relação às mulheres, eu digo, né? Quais seriam os cuidados que tem que tomar, que as mulheres têm que tomar se estiver fazendo o uso da medicação ou para fazer o uso da medicação? O cuidado principal para fazer o uso, primeiro analisar outros fatores. É muito comum na mulher, a mulher 40+, ter padrão de sangramento muito intenso nos ciclos menstruais. E esse padrão causa desequilíbrios de vitaminas e minerais muito grandes. Então ajustar isso, garantir um sono adequado, mas o principal é ter um planejamento alimentar muito bem feito por um nutricionista e um segmento de exercício físico também. A grande questão, a maior armadilha que eu vejo é que a caneta ela tira fome. E aí você começa a emagrecer. E você começa a emagrecer sem fazer tanto esforço. E a sua alimentação às vezes piora. Você percebe que você está emagrecendo e tem um grande aliado, daí você começa a escapar mais. Então o maior desafio que existe é você fazer uma dieta hipocalórica para que a mulher emagreça, mas batendo meta de macronutriente, de proteína, de gordura, de carboidrato e de fibra. Esse é um desafio gigantesco e só um nutricionista é capaz de fazer um plano alimentar para você, que você fique hipocalórica, mas batendo meta de macronutriente. Então o que acontecia? Quando a caneta era vendida sem prescrição, a mulher tomava e até emagrecia no primeiro momento enquanto estava em uso da medicação. Só que ela ficava desnutrida, porque ela não comia adequadamente, perdia massa muscular, as vitaminas caíam ainda mais. Então gerava um desastre. Daí ela parava de tomar, engordava, ficava mal e daí botava a culpa na caneta, mas a culpa não era da caneta. Não era da caneta, né? Ou seja, fazer o uso da caneta não impede, né? Muito pelo contrário, é necessário que a mulher continue olhando para a alimentação, né? Porque é isso, né? A gente acaba relaxando um pouco, né? Você fala, estou fazendo uso da caneta, então agora eu posso comer. E não é bem assim, a gente tem que cuidar da alimentação para realmente se readaptar, né? Você faz uma readaptação, reformula o seu corpo, né? Acho que começa a funcionar até melhor, não é, doutor? E na verdade, o uso da caneta pode ser muito traiçoeiro. Não é porque você está emagrecendo que você está saudável. Você pode emagrecer de uma maneira não saudável. Então, um planejamento alimentar é fundamental. Na verdade, a caneta tem que ser vista como um aliado temporário para que você reprograme seus hábitos, reprograme o seu padrão de pensamento, o seu relacionamento com a comida, tenha disciplina para seguir um novo modelo de vida, né? Perfeito. A pergunta que eu ia fazer já. Então a caneta ela pode ser usada assim por muito tempo como aliado para emagrecimento? Sim, depende, é muito individual. Tem pacientes na clínica, mulheres de 170 quilos, mulheres de 140, 150 quilos. A programação é um uso crônico, né? A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, e usa durante anos, sem planejamento. Você começa o tratamento sem já uma data para tirar. Vai depender muito de como vai se desenvolver isso. E se a mulher tem um IMC de 27, com alguma comorbidade, indicação de usar, acaba sendo mais rápido. Em 6 meses já é o tempo suficiente para chegar naquele peso ideal. Mas para finalizar o tratamento, vai depender da mudança de hábito e rotina. Então, tem muitas mulheres que perdem peso, fazem o desmame da medicação de maneira adequada e param de usar. E conseguem se manter no peso adequado, porque elas mudaram os hábitos. E mulheres que tentam parar a medicação e não conseguem. Daí começa a ganhar peso, mas o que acontece? Antes dela chegar no peso que ela estava, a gente já consegue identificar e retomar o uso da medicação para dar mais tempo para ela reformular os hábitos. Mas o que vai transformar a vida dessa mulher é mudar o hábito e rotina. Perfeito, é isso. É isso que a gente quer trazer, né? Essa informação, porque a gente sabe que não é fácil, né? A luta contra o peso, contra a perda de peso, não é fácil, né, doutor? A gente sabe como é difícil. Essa mulher que ganhou peso na gestação e que está aí nessa luta, enfim, e trazer informação é o que a gente quer. Doutor Leonardo, muito obrigada. Tem muito assunto que a gente ainda quer falar, né? Um assunto que está aí, é muito novo para a gente, né? A questão das canetas. Mas essa informação que eu guardo, que foi muito importante, é isso. Que você também, que está ouvindo, guarde com você. É todo um contexto, né? Então, você quer fazer uso da caneta? Ela pode ser sua aliada, mas verifique todo o restante, né? Como está o seu corpo, faça os exames corretos, não é, doutor? Com certeza. Não é isso? Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer. No avião, quando o avião despressuriza,
caem máscaras de oxigênio no teto. E a mensagem é, antes de colocar a máscara em quem você ama, coloque a sua. Então, um recado para as mães que se cuidar é um gesto de amor. O melhor que você pode fazer para o seu filho é cuidar de você e mostrar para ele como um exemplo de autocuidado e dar o melhor para ele, você precisa estar bem. Dr. Leonardo, muito obrigada. Você, mamãe que está escutando a gente, é isso. Se cuidar, é cuidar da família toda. Pessoal, fiquem aí ligadinhas e a gente se vê no próximo bloco. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, a gente sabe como não é fácil, como mãe, a gente está bem vestida e ao mesmo tempo confortável. E para isso eu conto com a ajuda da For You, que faz as nossas roupas e os nossos looks para o programa Em Primeira Mãe. E cabelo e maquiagem eu conto com a ajuda da Rúbia. E se você quer investir e morar bem, com certeza é com a Árvore. Lila, então vamos lá. Conta pra mim, você tem filhos? Tenho uma filha. Como que ela chama? Maria. Maria. E quando você engravidou da Maria, como é que foi isso? Você engordou muito? Como foi? Como era antes da Maria? Você sempre teve uma vida assim regrada, de fazer exercício? Como que era? Eu não sou propriamente uma pessoa assim que atleta, que sempre foi focada em esporte, mas eu sempre busquei fazer algum tipo de atividade. Pela importância, pela questão da mobilidade. Sempre tentei ter um equilíbrio na alimentação, mas também não é uma coisa que, para mim, é extremamente regrado. Eu tenho os meus momentos também de prazer, né? Porque para mim a alimentação é um prazer. Mas eu fiz academia até os 7 meses de gravidez. Ai, que legal, que bom. E aí, Maria, nasceu, você ganhou muito peso na gestação. Como foi essa gestação? Foi parto normal. Durante a gestação, não ganhei porque eu passei muito mal. Eu passei mal até os 7 meses. Tá. Então não conseguia comer muito. Mas engordei, como se diz assim, o peso do bebê que falam, de 10 quilos, o líquido, né? Nada mais que isso. E aí quando você, depois que Maria, né, enfim, cresceu um pouquinho, você já voltou pra academia? Como que foi isso? Aí? Não, porque Maria nasceu com a pandemia. Ah, sim, é. Então, eu também, as crianças difícil. Da pandemia. Eu falo exatamente isso, são as crianças da pandemia. Estourou a pandemia, Maria nasceu. Tá. Então foi um período que a gente ficou pelo menos um ano e meio trancado em casa, tudo fechado. Não tinha rede de apoio do meu marido, mas eu não tenho rede de apoio, não tenho mãe, eu não tenho sogra, não tenho irmã, tenho cunhada, mas não podia receber ninguém. Então eu não tinha essa oportunidade de... E eu, claro, eu estava muito focada nela exatamente por ser nós duas, né? No sentido de... Entendi. E aí você ficou focada nela, claro, depois você foi voltando, conseguindo, né? Graças a Deus nós fomos saindo desse cenário de pandemia. E você foi conseguindo voltar nessa rotina? Como que foi? Você que não tem rede de apoio, isso que é importante dizer, né? O que a gente quer passar aqui no programa são histórias reais. Então, é mais legal ainda você poder dizer isso, que você não tinha rede de apoio. E como é essa vida da mãe que não tem rede de apoio
Como que você conseguiu se organizar com isso? Não foi fácil. Eu falo que as pessoas falam que o puerpério é 3 meses, 4. Não é. Não é, gente? Né? A gente sabe que pode ir até 2 anos. O meu foi até 2 anos. Acho que por esse combo de momento do mundo, questão hormonal, a questão da rede de apoio. Então aí meu marido foi voltando para o trabalho externo e ficou eu e Maria. E na verdade assim, Maria, eu acho que foi bom para mim e para ela também poder estar com a minha filha, não ter que pôr numa escola, numa creche cedo. Tive essa oportunidade, eu falo que é uma oportunidade. Mas Maria, quando começou a ter perto dos 3 anos, por ela não ter tido muito contato com criança, porque ela não tem sobrinhos pequenos, ela não tem irmão, então a gente andava de carro e ela via as escolinhas e falava, eu quero ir na escolinha, porque ela via o parquinho. E aí eu conversei com meu marido, eu falei, olha, eu acho que a Maria já está numa idade que ela conversa, que ela já está um pouco com autonomia, acho que seria um bom momento para a gente colocar meio período numa escola legal. E aí eu poder também olhar um pouco para mim, porque até os 3 anos não tinha só Maria, porque precisava de uma academia com estrutura para receber uma mãe, que possa deixar um filho, enfim, ou eu teria que ter essa rede de apoio, então São não tinha muitos... como fazer o exercício com ela numa academia. Claro. Então até os 3 anos eu não tive esse acesso. Então que você voltou para academia mesmo, não tem muito tempo, né? Maria tem 5, faz 2 anos. Então, né? E aí você voltou, faz academia e Maria agora já está na escola. Como que você organiza essa rotina? Porque a gente sabe que a vida real é essa. Você tem a sua rotina, tem a rotina da Maria, tem a rotina da casa, você tem que fazer as coisas, tem que, né? A casa não para, né? Sim. E aí como você organiza essa rotina para você conseguir vir na academia, fazer suas coisas, as coisas dela? Como que você consegue? Na verdade, também acho que é uma oportunidade, graças a Deus o meu marido, ele pode dar esse sustento da casa. Eu tenho a oportunidade ainda de estar com a minha filha, por exemplo, a manhã inteira. Então, só que ela também tem as atividades da manhã. Então ela faz natação, ela faz algumas atividades. Na verdade, 4 vezes durante a semana ela tem atividade. Então, eu sou a mãe Uber. Mãe Uber, já tá na fase da mãe Uber. E aí eu volto, preparo o almoço, troco ela, aí eu corre. Sim, aí começa. Só que a Maria eu deixo ela na escola, por volta da 1, academia do lado. Então é um momento que eu tenho para fazer academia. Você conseguiu organizar, na verdade, então uma estratégia, né? Você fez uma estratégia para sua rotina. Você sabe que a Maria vai para a escola e você conseguiu achar a academia perto. Você organiza toda aquela loucura de saída para a escola, né? Sim. Deixa a Maria e vai treinar. Vou treinar. Treina, e aí você, depois dessa gestação, você chegou a fazer uso de algum medicamento para você voltar na sua forma? Você teve essa dificuldade de se olhar no espelho, não se reconhecer? Porque a gente passa por isso, né? Sim. A gestação é um processo, né? Sim. O nosso corpo muda bastante, né? Você chegou a não se reconhecer, fica triste por algum motivo do seu corpo? Alguma coisa que você passou por isso? Na verdade, sim, eu não estava olhando para mim. Até os 2, 3 anos desse período de puerpério, eu estava totalmente voltada para ela, para amamentação. Você se deu esse tempo? Eu não sei se eu me dei esse tempo, mas eu acho que instintivamente eu sou muito maternal. Sim. Então, na verdade, eu até me deixei um pouco do lado e foquei nela. Entendi. Não me arrependo, mas nesse momento, nesse período, eu pensei nela. Tá certo. Claro que não tinha muito essa coisa de olhar no espelho e achar que eu tava bonita, que eu tava com a autoestima. Não achava. Se você falasse, Cirila, você tá... Tava bem? Não tava. Porque eu ainda estava desestruturada hormonalmente, psicologicamente, cansada, né? Porque... Isso que você falou do puerpério, que dura 2 anos, eu já li sobre isso e é legal a gente passar essa informação, porque as pessoas parece que dão um prazo pra mãe, né? Passou 3 meses e acabou o puerpério, vamos. E não é sempre assim, né? Eu acho que tudo tem prazo, né, pra mãe. Tudo tem prazo pra mãe. Seu filho ainda não desfraudou, seu filho é uma cobrança em cima da mãe, né? O corpo, exato. A questão... E eu digo porque eu também... Dorme sozinho, cama compartilhada. Exato, tudo tem os seus... Eu realmente tive essa questão do puerpério até os 2 anos, e quando completou 2 anos, eu perdi meu pai. De uma maneira um pouco difícil. E aí eu, de novo, eu me afundei.
E aí meu marido, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de terapia. Tá. A minha mãe era fono e tinha uma sócia que era psicóloga, então eu sempre tive esse incentivo. Sempre fiz terapia. É uma coisa que eu acho que as pessoas têm preconceito, mas eu acho que é fundamental. Não, é fundamental. E aí, de fato, meu marido falou, olha, Lila, vai buscar uma terapia que você tá precisando. Ele, que é um pouco sério, falou, vai. E foi o que eu fiz. Acho que foi o primeiro passo, foi esse. Foi buscar uma terapia para tentar me reorganizar, para começar a olhar para mim. Perfeito, perfeito. Você chegou a fazer uso de algum medicamento, Lisa? Nunca? Não, nem antes. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Sim, sim. Eu acho que todo medicamento tem um efeito que pode ser negativo. Sim. E eu acho que para você manter depois, eu acho que é mais inteligente você se reorganizar, fazer na parte alimentar, né? Sim, sim. Entender como é que é esse processo, saber a quantidade que é ideal para você. E não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente até passou no primeiro bloco do programa a opção, né? Porque, enfim, a gente não é nossa intenção, né? Nem dizer que é bom, que não é. O Dr. Leonardo explicou os prós e os contras, mas a gente sabe que não é fácil, né? A mãe, como a gente está falando, às vezes ela se olha e não se reconhece, né? Então, às vezes, com certeza, ela vai precisar de uma ajuda, enfim. Mas o que a gente quer dizer, né, tentar passar aqui, é que essa opção da gente tentar cuidar do corpo, da mente, como você está dizendo, isso é muito importante, porque as pessoas não veem o momento de procurar a ajuda para a parte psicológica, né? Para o mental, né? Para o espírito. Eu acho que a gente é um todo, né? Com certeza. E começa pela mente. Então, para mim, o pilar, eu acho que é a parte espiritual. Primeiro, para mim, a parte espiritual. A parte psicológica. Aí eu acho que a alimentação é muito importante. Eu busquei uma ajuda também de uma grande amiga que é nutricionista, para ela me ajudar a ver a minha parte corporal, o que seria a quantidade que eu deveria comer, de modo assim, sem me privar. Eu quero comer um doce, eu quero beber alguma coisa que eu goste, então, para ter equilíbrio. E aí o exercício, que claro que também, não pensando só na estética. Perfeito, sim. Perfeito. Vocês estão vendo que a gente não está perdendo tempo aqui, que a gente está fazendo, porque a Lila tem, daqui a pouco já tem que buscar a criança na escola, né, Lila? Já tem que buscar a filha na escola, a gente não está perdendo tempo. Estamos aqui correndo e falando. Então, já está me faltando ar, porque eu estou só pedalando aqui, a Lila falando e eu falando. Lila, você consegue na sua casa conciliar, você estava falando da alimentação, né? A gente vai falar um pouquinho, eu quero mostrar para o pessoal como você faz essa alimentação. Mas é você que faz as compras na sua casa, por exemplo? Sim, eu faço as compras. Você que faz. E você tem esse olhar consciente, assim, vamos dizer, para malhar, né? A nossa ideia no programa é falar de mães e dos filhos e desse contexto. A Maria, ela consegue falar, ela já fala, por exemplo, para você, não gosto de comer isso, não gosto de comer... Ela tem as vontades dela, né? 4 anos é aquela idade... E você consegue fazer com que ela coma coisas diferentes? Eu não obrigo, porque eu acho que até os 2 anos eu fiz toda a alimentação dela, sempre verdura, legumes, nem tempero eu colocava para ela sentir mesmo, aprender tinha a proteína, tinha tudo certinho. Não dei açúcar até os 2 anos. Mas eu acho que do mesmo jeito que a gente tem gostos, ela também tem o dela. Eu tenho que respeitar isso. Mas é claro que eu incentivo. Então durante a semana, por exemplo, eu não dou açúcar. Tá. Fim de semana eu dou, né? Ela nunca tomou refrigerante, ela nunca experimentou. Não proíbo, mas ela não teve esse acesso. E quando ela tiver e quiser e gostar, não tem problema. Mas enquanto não tem, então, né? E eu incentivo comer legumes, fruta, ela adora. De manhã todo dia tem uma fruta, à tarde sempre tem uma fruta. Que bom. Então, você consegue conversar, né? Porque não é fácil. 4 anos, né? A gente já sabe que eles argumentam, já conversam, já falam o que querem, o que não querem, né? Eu tenho o Matheus de 4 e a Sofia de 2, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. E essa fase da argumentação, né? E eu, como tenho 2, ele ensina a irmã. Né? Então, não é fácil, né? Eu também tento seguir a mesma linha de incentivar, de mostrar, apresentar os alimentos, enfim. Comem na escola, mas, né? Não é mais fácil, até às vezes que na escola vê o amiguinho comendo e come. Mas a gente sabe que a questão da alimentação é um dos pilares, é como você disse. A gente não adianta a gente vir fazer exercícios físicos e não cuidar da alimentação. E não adianta a alimentação sem o exercício, né? Eu acho, na minha opinião, que 80% é alimentação. Porque eu vejo pessoas que às vezes comem errado e
estão na academia todo dia. Todo dia, e a gente vê que não é isso. Então eu acho que Eu tem que concordo casar, com mas você. eu acho que a alimentação é extremamente importante. Perfeito. Então, aproveitando que a gente está falando de alimentação, eu queria saber que você mostrasse pra gente um lanchinho, como você faz também essa estratégia que você já cuida do seu dia, porque é um dia super corrido. E aí, como você faz essa questão da alimentação? Vai sair, você leva um lanchinho, você mostra pra gente? Claro. Um pouquinho? Então, vamos ver. Lila, e agora vamos falar do lanchinho, do almoço. O que você faz de estratégia para você não pular o lanchinho? Você traz alguma coisa? As compras na sua casa você falou que você faz, tal, né? O que não pode faltar na sua lista de compras de jeito nenhum? Na verdade, a minha lista de compras é bem, não vou dizer básica, mas é o que todo mundo... Não compro nada assim que seja muito específico. Sim. Pra mim, eu compro um pão que tem um integral, assim, 66% integral. Pra mim, sim. isso é uma coisa que eu consumo bastante. Mas do resto, não tem nada que seja uma coisa específica de academia ou de treino. É uma comida... E a dieta do dia a dia. Essa dieta, vamos dizer, né, que a gente faz, essa alimentação mais regradinha que você tem, você passa para a Maria e para o seu marido, tudo em casa. Como é isso? Eles também fazem ou eles seguem uma outra dieta? Você já falou que a Maria, A Maria tenta, né? come, né? Eu busco a proteína, busco dar um carboidrato, legumes, fruta, mas não tem uma quantidade específica. O quanto ela realmente... Eu já tenho uma quantidade específica. Eu posso comer o arroz, o feijão, uma lasanha... Enfim, eu como de tudo, mas é a quantidade durante a semana, principalmente, que eu acho que direciona essa questão de tentar manter um pouco o peso. O meu marido não, o meu marido faz a dieta dele. faz a dieta dele. Vocês entenderam, né, a dieta dele, mas tudo bem, né? Deixa cada um com a sua dieta, o que dificulta um pouco pra mim, né? Com Porque às vezes ele tá certeza. comendo ali e eu tô, tipo... Essas partes, né? Sim, Essa exato. rebolar, né? Nossa, rebolar, É. né? Começa aí. Mostra pra mim o que você traz. Vamos supor, se você não fosse conseguir almoçar em casa, pra você não escapar e comer aquela besteira na rua, você traz alguma coisinha de casa? Eu trouxe uma opção, assim, você prática, faz, que que é um não pãozinho. necessite que eu esquente ou alguma coisa do tipo, que é é um um pãozinho pão. com alguma coisa. Pode ser com atum, com queijo, com um franguinho desfiado. Com Eu uma proteína. gosto muito de salada, então Come porque eu trago gosta, né? fresquinha, Ótimo. coloco no meio pra estar Ótimo. comendo. Tá. Então, se você não fosse almoçar, É, não vou almoçar, poderia você trouxe ser um lanchinho. uma salada de macarrão fria com atum também. Poderia Perfeito. ser Um um ovo pãozinho e uma cozido. saladinha. Tem em casa. E aí você almoçou na sua casa, conseguiu almoçar, você traz o lanchinho daí, um lanchinho da tarde, pra não passar muito tempo sem comer. Como o período é muito curto entre eu vir pra academia e buscar a Maria Tá. e fazer todas as coisas que eu tenho que fazer, normalmente o lanche eu como na rua. No carro, às sim, vezes, sim, ou sim. paro ali em algum lugar, então tem que ser uma coisa prática. Prática, né? Então, normalmente eu trago uma fruta, Uma fruta, né? banana Pode ser que é uma ótimo. banana, maçã, Picar uva. nada, né? Eu tento trazer alguma coisa proteica pra beber. Tá. Ótimo. E às vezes uma coisa que eu gosto muito, um mix de frutas secas, de castanha. Dá aquela mastigadinha, né? E é isso aí. Então, é isso que você faz para tentar se organizar na sua rotina, sua alimentação e fazer as coisas regradinhas, né? Aproveitando então, Lila, que a gente conversou sobre um estilo de vida, né? Tentar ter um estilo de vida saudável dentro da vida da maternidade, que é real, né? Que a maternidade exige muito da gente, né? Independente da idade dos filhos, como a gente estava dizendo, ela exige da gente e a gente tem que rebolar nesse dia a dia. Então, o que você poderia dizer para as mães, por exemplo, que estão assistindo? Assim, um recado que você pode deixar para aquela mãe que está num puerpério, está saindo de um puerpério, está se esforçando para ter esse estilo de vida e às vezes não consegue, está ali patinando. O que a gente poderia dizer para essa mãe? Eu acho que tentar ter equilíbrio com tudo, né? Saber falar não, eu acho que é importante, porque para você cuidar de você, olhar para você, você também tem que saber falar um não no momento certo para o outro, né? Então, mesmo com a minha filha, por exemplo, às vezes ela quer comer
brincando, mãe, dá pra mim? Ela tem autonomia, mas tá bom, ela quer brincar, eu dou. Filha, agora a mamãe vai comer. Aí eu tô lá comendo minha refeição. Aí ela, mãe, pega não sei o que pra mim. Filha, não, agora a mamãe tá comendo. Então, falar esse não, eu acho que é importante também pra começar a ter esse autocuidado. Com certeza. E se não tem rede de apoio, a gente buscar a nossa rede de apoio, né? Eu busquei essa rede de apoio, eu busquei, seja na academia, seja na parte da nutrição, na parte da psicologia, na terapia, na parte espiritual. Perfeito, a gente ter esse suporte, né? Se ajudar. Pessoal, esse foi mais um Em Primeira Mãe de hoje, com essa história da Lila, com a entrevista com o Dr. Leonardo. Eu tenho certeza que vocês tiraram alguma coisa de bom do nosso programa, que é isso que a gente tenta passar, maternidade real, a nossa rotina, a vida corrida de mãe e o que a gente pode fazer com isso. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo Em Primeira Mãe. Muito obrigada, pessoal. Já começou a dar fome, gente, é a hora da fome. Já lascou, ixi. Pelo tanto de salgadinho, Nossa eu sei que a fome deve estar grande, porque tem coisa lá. Eu queria estar na minha casa. Com essa chuva, né? Nem sem pedalar. Tá doendo. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.